Gente, acho que agora foi. Tomei uma surra, tive que trocar de cômodo, mas é isso. Mas vamos começar então, que a gente já atrasou um pouquinho. Bom que eu falei para vocês que a aula de hoje era curta, né? Deixa eu ver aqui. Bom é que ele tá travado real, eu não tô conseguindo nem botar em apresentação. Travou de novo. Deixa eu ver como é. Ah, foi. Então vamos lá, a gente vai falar hoje de separação de misturas, né? E aí, o primeiro conceito que eu queria falar com vocês é sobre o que é mistura, que seria a junção de duas ou mais substâncias, né? E aí a gente tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que elas vão ter somente uma fase. Peraí. Calma aí, gente. E aí, no caso, a homogênea, a gente está falando de uma fase só. Foi até o exemplo que eu botei aqui da água e do sal, que se a gente olhasse a mistura, a gente não saberia que teriam duas substâncias. Mas aí a gente tipo assim, conseguindo fazer essa separação, a gente descobre que é o sal junto com a água, né? E aí vai ter a mistura heterogênea. A mistura heterogênea vai ser aquela que ela vai ter mais de uma fase. Que aí vai ser, por exemplo, a mistura da água e do óleo, que você olha e já percebe que tem duas substâncias diferentes, né? E aí, no caso, aí tem essa questão aqui acho que foi do Enem Digital, na verdade. Aí, eu vou ler ela aqui. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos, que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação do resíduo, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento, fusão. Quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como os métodos químicos? Eu ia falar para vocês, no caso, que, tipo assim, que eu não botei muita teoria nessa aula, apesar de ser muito teórica, exatamente para a gente ir pegando a teoria de acordo com as questões. E aí eu queria explicar, tipo, cada conceitozinho assim, a partir dessa questão, por exemplo. No caso, a primeira coisa que está falando é sobre classificação de fenômeno químico e físico. Não sei se vocês sabem isso, mas eu botei aqui uma explicaçãozinha sobre o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico. O fenômeno químico vai ser toda aquela situação que a gente vai ter a formação de novas substâncias. E o fenômeno físico vai ser aquela transformação que, tipo assim, que não vai ter alteração na composição química. Como assim? É basicamente assim, o fenômeno químico, ele vai ser aquele... Então, eu botei alguns exemplos aqui do fenômeno químico. Está com o áudio aberto aí, ó. Não sei quem é. Não sei quem é. No caso, deixa eu ver. Consegui aqui. Pronto. Enfim, aí o fenômeno químico, a gente vai pensar, por exemplo, em acender um fósforo, porque a gente vai formar novas substâncias químicas, a gente vai pensar principalmente em queima, mas a gente pode falar também de produzir o vinho a partir de uma uva, que a gente está formando uma nova substância. Um exemplo que eu gravei assim na época que eu estava estudando para o Enem e tal, foi exatamente igual, o fenômeno físico que eu falei, que é quando não acontece uma transformação de uma nova substância. Por exemplo, a gente pegar uma folha de papel e amassar essa folha de papel. Teve uma transformação, mas não teve formação de um novo componente. Então, seria basicamente isso.
E o físico e o químico a gente já falou, vai formar novos componentes, né? Beleza. Então a gente já sabe agora o que a gente quer da questão. A gente quer um fenômeno químico da questão, a gente quer a formação de um novo componente. A gente tem, então, separação do resíduo, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento. E aí, quer saber qual desses é o fenômeno químico? No caso, eu falei do conceito de cada um desses aí, porque foi para a gente ir eliminando, né? O primeiro que a questão fala é catação. No caso, a catação é literalmente o que o nome quer dizer. Tipo assim, é você ir catando um por um. Tipo quando pega tipo, a ervilha e tal, e você bota assim na mesa e vai separando, tipo, qual que tá ruim, qual que você vai usar para cozinhar realmente. E aí, tipo, pode ser tanto com a mão quanto com pinça, com pregador e qualquer coisa assim que vai separar um sólido de outro sólido. Então, e a catação, no caso, é um fenômeno físico, porque a gente não está transformando nada, a gente só está pegando uma coisa e tirando dali, sabe? Então, tipo, tá separando as substâncias, mas sem nenhuma transformação, né? Sem nenhuma formação de um novo componente. A gente tem a moagem. A moagem também, o próprio nome já diz, é tipo uma trituração. Eu botei aqui o exemplo da cana e botei o exemplo de trituração de grãos. E também é um fenômeno físico, porque a gente só está triturando, mas a gente não está formando um novo componente, sabe? No caso, a hidrólise, a gente já até acho que conversou um pouquinho na aula de reações químicas, vai ser. E a gente também poderia perceber pelo próprio nome. Sempre quando a gente fala de lise, a gente está falando de quebra. E de hidro, a gente está falando de água. Então, seria uma quebra a partir da água, sabe? E no caso, se a gente está falando de reação química, a gente está falando de fenômeno químico. Então, é um fenômeno químico. A hidrólise já seria uma das nossas alternativas de resposta. Lá a gente também tem a pirólise. A pirólise também está falando de lise, né, de quebra, e no caso seria uma quebra por altas temperaturas, né? É o que geralmente é feito quando a gente quer formar biodiesel e essas coisas. E aí, no caso, também vai ser uma quebra e que vai estar transformando, que vai estar criando um novo componente, né? Então, também é um fenômeno químico. Então, a gente chega na nossa resposta, que seria a hidrólise e a pirólise. Eu nem botei aqui o aquecimento, porque o aquecimento é a gente aquecer, né? Se a gente está aquecendo, a gente está só deixando mais quente. Então, também não tem informação de um novo componente. Então, a resposta só poderia realmente ser a letra A. Beleza, então. A próxima questão também é do Enem digital. E aí vamos ler. As populares pilhas zinco-carbono, alcalinas dessa pessoa aqui, são compostas por um invólucro externo de aço, liga de ferro, carbono, um ânodo, zinco metálico, um cátodo e um eletrólito. Contido em uma massa úmida com carbono chamado com uma massa única com carbono chamada de pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem, trituração, né? Até que eu falei do exemplo da cana, de triturar grão e tal. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no invólucro externo. Gente, eu deixei meu WhatsApp aberto, mas tá tão travado que eu tô com medo de sair. Tirei aqui. Pronto. Então, vamos lá. Voltou tudo, né? Pronto. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no invólucro externo dos demais componentes. A gente falou que o invólucro externo de aço ele é formado por ferro e por carbono. Gente, só de ser formado por ferro, a gente já deixa uma luz acesa, tipo assim, na nossa cabeça e tal. Se tem ferro, ele tem carga e ele tem a atração eletromagnética. Então, a gente já poderia pensar, por exemplo, para separar, em uma ação de eletroímã. No caso, a pergunta está falando que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação. Foi o que eu falei. Se está falando de ferro, se está falando de metal, a gente já pensa em ímã. E já pensa em ação de eletroímã. A gente já chegaria... No caso, a gente já pensaria na ação de eletroímã como resposta. Por que não poderiam ser as outras respostas? Primeira coisa, catação manual. Catação a gente vai falando, a gente vai catando um por um. A catação manual não poderia ser. Por quê? Porque a pilha está moída. Como que a gente vai catar uma pilha que já está triturada, sabe? Não faz sentido.
A calcinação é a mesma coisa que decomposição térmica. Não tem por que a gente também queimar essa pilha e tal, não tem motivo. E as outras também não fazem sentido. A única que faria sentido foi o que eu falei. A gente pensou em ferro, pensou em metal, já vai direto para eletroímã, já vai direto para separação por magnetismo, ok? E, tipo, muitas questões, assim, outras questões, não botei todas porque ia repetir muito tema, mas, tipo assim, muitas questões falam exatamente disso. Se tem metal, a gente fala de separação por magnetismo. Beleza. Tem essa aqui, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Etapa: preparação de matéria-prima, seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento, extração do óleo bruto, prensamento, extração e destilação. Quais das subetapas do processo realizado em função apenas da polaridade das substâncias? Então, a gente quer saber o que a gente vai fazer em relação à polaridade. Um detalhe sobre essa questão é se a gente está falando de polaridade, a gente já está falando de fenômeno químico, não fenômeno físico. Se a gente está falando de fenômeno químico, quais que a gente já poderia excluir? Seleção de grãos, a gente está falando de catação. Catação a gente já falou, é fenômeno físico. Descascamento, fenômeno físico. Trituração, fenômeno físico. Cozimento, fenômeno físico. Prensamento, fenômeno físico também. Extração e destilação, você fica meio na dúvida. A extração vai ser feita a partir da obtenção do óleo bruto com hexano. A destilação vai ser a separação do óleo e do solvente. Tá, beleza. Como é que a gente vai fazer? Então, como que a gente vai decidir entre a extração e a destilação? Na extração, a gente vai ter o óleo com o hexano. O hexano a gente já estudou em aulas passadas. Termina em O, hidrocarboneto. Esse AN indica que só tem ligações simples entre o carbono. X são 6 carbonos. Então, são 6 carbonos com ligações simples entre eles e vai ser só um hidrocarboneto, né? Ou seja, é composto somente por carbono e hidrogênio. O hexano, na aula que a gente falou de forças intermoleculares, a gente falou que era uma molécula apolar. Por que era uma molécula apolar? Porque é formada somente por carbono e hidrogênio. Não tem nenhum outro átomo que indique uma polaridade. Tipo assim, uma hidroxila na ponta, um oxigênio. Então, a gente está falando de uma molécula apolar. Uma molécula polar associada a outra molécula polar. Porque quando a gente fala de óleo, a gente está falando de apolaridade, certo? Então, aqui a gente tem já uma ação que envolve polaridade. E por que não poderia ser destilação? A destilação, na verdade, não tem muito a ver com polaridade. A destilação tem muito a ver com ponto de ebulição. O que é destilação? Isso também é importante, né? Bastante. A destilação é quando a gente pega uma substância, uma mistura, normalmente homogênea. Essa mistura, tipo assim, ela é uma mistura difícil de dividir e tal, de separar. E aí, no caso, a gente está falando de uma mistura, né? São duas substâncias. Essas duas substâncias, elas vão ter ponto de ebulição diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma evapora antes da outra. Então, aqui, ó, eu tenho a mistura e uma substância evaporou e a outra ficou aqui embaixo. Essa substância que evaporou vai passar por um condensador. Esse condensador vai fazer com que o gás que evaporou vire líquido. E esse líquido, então, vai ser o destilado, vai ser o que a gente separou. Então, a gente vai separar o que entrou o que evaporou antes e vai ficar o que não evaporou. Ou seja, o que tiver o menor ponto de ebulição, evaporou. O que tiver o maior ponto de ebulição, não evaporou. Beleza. Então, a resposta é extração, que a gente está falando de envolvimento de polaridade. Quando a gente falar de temperatura de ebulição, a gente fala de destilação. Vamos para a próxima, então. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão menos 83 graus Celsius, pressão do vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve... Então, tá, o que o técnico vai fazer para separar o acetato de etila e água? Pelas informações que o texto deu, primeira coisa, acetato de etila a gente já viu na nomenclatura, é um éster. O éster a gente sabe que é uma molécula apolar. Ok. Então, se o éster é uma molécula apolar, ele é uma molécula que não se junta com a água. A gente já sabe disso. E a gente vai ter que separar a água de uma molécula polar.
Ok. Massa específica é a mesma coisa que a gente dizer sobre densidade. E a gente sabe, então, que a densidade do acetato de etila é menor do que a densidade da água. A densidade da água a gente já sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. A temperatura de fusão, então, é menos 83 graus Celsius, quer dizer que o acetato de etila ele é líquido à temperatura ambiente, e a pressão de vapor maior do que a água quer dizer que o acetato de etila é mais volátil do que a água. Então, vamos lá. Como que a gente vai separar, então, o acetato de etila da água? A gente vai evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água? Gente, isso é muito difícil, porque se a gente aquecer os dois, provavelmente vai alterar um pouquinho a água, mesmo que, foi o que a gente falou, o acetato de etila é mais volátil, ok. Ele, então, evapora antes da água. Beleza. Só que a água não vai sofrer, ela não vai ficar sem alterar o conteúdo. Pode alterar, sim, o conteúdo um pouco. Então, isso que anula a questão. A gente vai filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Gente, filtração a gente só vai usar quando for separar líquido de sólido. No caso, a gente já falou, temperatura de fusão indica que ele é, na verdade, um líquido à temperatura ambiente. Se ele é líquido à temperatura ambiente, a gente está falando de separar líquido e líquido, não sólido e líquido. Então, já não poderia ser filtração. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Na verdade, é o contrário. Se a gente fizer uma destilação simples, a gente vai separar o acetato de etila da água. Parece não fazer diferença, mas faz diferença. Por quê? A gente falou que o acetato de etila ele é mais volátil. Se ele é mais volátil, ele evapora mais rápido. Se ele evapora mais rápido, a gente está separando ele da água e não a água dele, entenderam? Beleza. Aí, proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. No caso, eu botei aqui o que seria a centrifugação. A centrifugação é quando a gente pega dois líquidos, quando a gente pega um frasco e roda ele pela ação centrífuga mesmo, né, da ação de movimento circular. E aí, no caso, a partir do momento que a gente roda ele, pela diferença de densidade, a gente vai separar os componentes. No caso, a gente usa centrifugação, tipo assim, o maior exemplo de centrifugação que a gente usa no dia a dia é a separação dos componentes sólidos do sangue, tipo plaquetas, hemácias, leucócitos, do componente líquido do sangue, que seria o plasma sanguíneo. E aí, no caso, então a gente está separando sólido de líquido. Também não é o caso, a gente já falou que é líquido-líquido. Então, a gente fica aqui, ó, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. A melhor opção seria a decantação. O que é a decantação? É quando a gente pega uma mistura, deixa essa mistura por um tempo lá, tipo, pro lado e tal, não mexe nela, deixa ela quieta. E aí, quando você olha de novo, você percebe que a mistura, eu tenho, tipo, por exemplo, aqui, que a gente tem a água e a areia. Você percebe que depois de um tempo, a areia se deposita no fundo e a água fica lá. E esse é o processo de decantação, é você deixar o negócio quieto lá, e aí, do nada, uma das substâncias que compõe a mistura, ela desce e a outra fica. Isso acontece também por diferença de densidade. E aí é um outro conceito importante. Sempre quando a gente falar de diferença de densidade, a gente pensa em decantação. A resposta é a letra E. Beleza, então a próxima. Na perfuração de uma jazina petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tende a ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argilas, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é então, a primeira etapa a gente tem que separar água salgada, areia e argila do petróleo. Isso, no caso, a questão mesmo falou, são componentes mais densos. Falei para vocês, quando a gente fala de densidade, a gente fala de decantação, sempre. Resposta letra A. No caso, a resposta é letra A, mas aqui. No caso, a gente está falando de evaporação e destilação, foi o que eu falei para vocês também. A gente sempre fala de temperatura de ebulição quando fala desses dois. O que é a floculação? A floculação é quando a gente tem o objetivo de permitir o contato entre as partículas e não de destruir aglomerados formados. Então, a gente tem aqui componentes, os átomos, né? E os átomos eles vão se juntar. E como assim? Isso não faz muito sentido. Então, vamos ver aqui uma imagem. É quando a gente faz, por exemplo, ó, essa mistura aqui, que está, a princípio, homogênea, que se torna isso aqui, ó, forma um monte de floquinhos.
Também não é o caso da questão. A filtração a gente já falou que é sólido e líquido. Beleza. A próxima, então. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para purificação de água é denominado... Então, gente, vamos lá. Cara, a princípio a questão não faz sentido, mas por isso que eu falei para vocês. Cara, já falei para vocês no caso. Gente, desenhe a prova de vocês, tipo assim, faz o que vocês quiserem. Ninguém vai ver rascunho de prova. O importante é vocês entenderem a questão. No caso, eu fiz meu desenho aqui, ó. A gente tem, então, uma água doce e água salgada, e a gente tem uma membrana semipermeável. A questão fala que a água pura, ela passa pela membrana da água salgada para a água doce. Até aí, ok. Então, esse aqui é o esquema. Da água salgada para água doce. Vamos olhar as alternativas. Filtração. Gente, filtração já falei para vocês, é sólido mais líquido. Não é a resposta. A adsorção é um processo no qual os átomos ou íons ficam retidos na superfície de uma substância. A adsorção é bem parecida com a absorção, só que a absorção, o átomo ou íon, ele entra dentro de algum lugar. Na adsorção fica aderido à superfície só. Mas também não tem nada a ver com a questão. Destilação não tem nada a ver com a questão, a gente já falou, destilação é quando a gente tem temperatura de ebulição e tal, não tem marca destilação. Troca iônica também não faz sentido, e osmose reversa. Gente, qual é o conceito de osmose? A osmose é quando a gente tem uma membrana semipermeável e a gente tem um lado mais hipertônico e um lado mais hipotônico. O que quer dizer um lado mais hipertônico? Um lado mais hipertônico, eu não sei se já aprenderam isso em biologia, mas um lado mais hipertônico é um lado que a gente tem mais soluto. E tem um negócio que eu aprendi no ensino médio que eu nunca mais esqueci, que tipo assim, o meu professor falava, a água gosta de dissolver. Então, a água sempre vai para o local onde tem mais soluto. Então, a água sempre vai de onde tem mais, de onde, no caso, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se a gente parar para pensar no nosso esqueminha, está sendo o contrário, meio hipertônico para o meio hipotônico. Ou seja, é uma osmose reversa. A resposta da letra é. Vamos lá, então. Água dura é aquela que contém concentrações relativamente altas de íons cálcio e magnésio dissolvidos. Apesar de esses íons não representarem risco para a saúde, eles podem tornar a água imprópria para alguns tipos de consumo doméstico ou industrial. Objetivando reduzir a concentração de íons cálcio e magnésio de uma amostra de água dura ao mínimo possível, um técnico em química testou os seguintes procedimentos no laboratório: decantação da amostra de água, filtração da amostra de água, aquecimento da amostra de água, adição de solvente orgânico à amostra de água, adição do óxido de cálcio e... nem lembro que íon é esse. A amostra de água. Opa, passou aqui sem querer. O método considerado viável para tratar a água dura e aumentar seu potencial de utilização é... Ou seja, eu quero separar a água dos íons cálcio e magnésio. Como que eu vou fazer isso? Um detalhe... no caso, eu nem queria que vocês soubessem fazer totalmente essa questão, eu queria que vocês soubessem descobrir a questão por eliminação. Porque, no caso, a gente está falando de decantação e filtração. Para separar água de íon, não faz sentido. Como que a gente vai separar um íon fazendo decantação, sabe? Não tem como. A decantação, a gente está falando de substâncias maiores, tal, não tem como separar íon de água. Mesma coisa com a filtração. Aquecimento, também não faz sentido a gente aquecer e separar um íon. No caso, o que faria sentido realmente seria a gente fazer reações químicas. Eu botei aqui. As alternativas. Cancelei decantação, cancelei filtração. O aquecimento eu poderia cancelar também. A gente está falando, mas aqui também está falando, a gente já poderia cancelar por aqui, ó. Evaporar íon, isso não existe, sabe? Mas, enfim. Aí aqui, no caso, adição de solvente orgânico, que é esse aqui, a amostra para solubilizar esses íons. Gente, para solubilizar íon, a gente tem que falar de molécula com carga, certo? E no caso, essa molécula aqui não tem carga, é uma molécula apolar. Então, a gente já poderia cancelar a D por isso. Então, a gente só ficaria... A resposta letra E envolve reações inorgânicas, a gente não estudou isso ainda.
Então, eu não queria focar muito na resposta, mas eu queria chegar à conclusão, tipo, por que não seria as outras, beleza? Então, vamos lá agora, a próxima. O quadro apresenta a composição do petróleo. Aí tem aqui, né, faixa de pontos de ebulição, faixa de tamanho das moléculas, o uso e os tipos, e o que tem dentro do petróleo. Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é... Gente, sempre quando a gente fala de petróleo, separação das substâncias do petróleo, a gente está falando de destilação, sempre, sempre, sempre. Mas por outra forma de eu descobrir que a gente chegaria nessa questão, seria exatamente para perceber que são substâncias com um ponto de ebulição muito diferente entre elas. E aí, com isso, a gente já chegaria na resposta de destilação. Foi o que eu falei para vocês. Sempre quando tiver ponto de ebulição, quando tiver falando de ponto de ebulição, a gente pensa em destilação. Filtração, sólido mais líquido. Decantação, a gente fala de densidade. Centrifugação é aquele que a gente centrifuga, né? E precipitação também não é importante. Então, vamos lá. O próximo. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso de aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação de substâncias ocorre em função de... Gente, um detalhe para vocês que eu não expliquei é que a centrifugação vai ser basicamente uma decantação. A diferença entre a centrifugação e a decantação é que a centrifugação, na verdade, ela vai acelerar o processo de decantação. Então, fica fácil. Se a gente está falando de decantação, a gente está falando de densidade. O resto não tem nada a ver. Está falando de raio de rotação, está falando de velocidade angular, está falando de quantidade, está falando de coesão molecular, mas não. É uma aceleração da decantação. Se é uma aceleração da decantação a gente lembra de densidade. Beleza. Enem 2017. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas molares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere um esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, a gente tem todos esses processos aqui. O óleo de linhaça dourada será obtido na fração... A gente quer saber, então, se o óleo de linhaça vai ser no destilado 1, no resíduo 4, no destilado 2, no resíduo 3 ou no resíduo 2. Como que a gente vai fazer essa questão? Primeiro, uma informação muito importante do texto é que o óleo de linhaça ele vai ser uma substância lipossolúvel, ou seja, uma substância apolar. E ele vai ter uma massa molecular elevada. Ok, então vamos olhando com calma agora. A gente pegou a farinha de linhaça e adicionou éter etílico. Éter etílico seria esse componente aqui. Mas também, se a gente não soubesse o que é fácil de descobrir. Por quê? Met-et, 2 carbonos. É um éter. Éter eu já falei para vocês, é lembrar de O como heteroátomo, ou seja, o O entre os carbonos. Então, a gente tem um oxigênio entre os carbonos e 2 carbonos. No caso, vai ser uma molécula polar, não tem nada que indique polaridade nessa molécula. Se uma molécula apolar, é uma molécula que reage com substâncias apolares. O texto mesmo falou que o óleo é rico em substâncias lipossolúveis. Ou seja, o óleo ele vai interagir com o éter etílico. Aqui eu tenho resíduo e aqui eu tenho um extrato etéreo, que é a fase orgânica. Então, se eu estou reagindo com um éter etílico, se eu estou interagindo com ele, o óleo de linhaça está aqui, no extrato hétero. No caso, nesse extrato aqui, eu fiz uma destilação. Se eu fiz uma destilação, eu vou separar alguns componentes. Só que, gente, o texto também falou que a gente tem vitamina lipossolúvel, que a gente tem proteína, fibra proteica hidrossolúvel e lipossolúvel, enfim. Então, tipo assim, a gente... Opa, passei aqui. Ué, gente. Então, não tem como chegar a nada. Até aqui tem várias outras coisas além do óleo. Como a gente fez uma destilação, e o texto falou, massa molecular elevada. Os 2 componentes que eu estou vendo são apolares. Eles são apolares. O que vai diferenciar um do outro quando eu fizer uma destilação? O que vai diferenciar é a massa molar. Se eu tenho uma elevada massa molar, eu tenho uma maior temperatura de ebulição. E, consequentemente, eu demoro mais para evaporar. Então,
O óleo, ele vai demorar mais para evaporar. Se ele vai demorar mais para evaporar, ele não vai ser o destilado. O destilado vão ser as outras lá substâncias lipossolúveis. O óleo, na verdade, vai ser o resíduo 4. Então, fica 4 agora. Fica fácil agora. A resposta é o óleo de linhaça vai ser o resíduo 4. E aqui eu botei o mapinha mental, como sempre, para vocês darem uma olhada e tal. Mais a parte teórica que eu não botei da aula. E aí eu acho legal vocês darem uma olhada, assim, dar uma lida só para ter uma parte teórica da aula também, porque eu não quis focar nisso. Mas, tirando isso, era isso que eu queria falar por hoje. Eu falei que ia ser bem rápido, assim. É um assunto que cai muito no Enem, tipo assim, vocês viram que acho que as primeiras 4 questões foram questões do Enem digital. E, inclusive, algumas dessas questões caíram em um dos Enems que eu fiz, assim. Então, tipo assim, eu acho que vale bem a pena vocês prestarem atenção em questões dessa matéria, porque apesar de caírem muito, são questões fáceis. Tirando isso, acho que acabou, gente.